Não. Gostou da música de baladinha? Você estava dançando aqui que eu bem vi. Não. Lili Nascimento chegando aqui ao Sport Center para trazer as notícias do Corinthians e essa preparação para o Clássico. Tudo bem, Lili? Seja bem-vinda. Beijo para você. Tudo bem, Glaucio? Boa tarde para você, ao Renato, a todos do estúdio, ao fã de esporte. Se o Renato não estava dançando, eu estava animada aqui com a baladinha, mas quem não está muito animado é o torcedor corintiano, já que o departamento médico do Corinthians confirmou as lesões de Maicon e do Cantilho. Os dois foram substituídos na partida contra o Guarani na Neoquímica Arena. O Maicon, então, teve uma lesão de grau 1 na coxa esquerda. Já o Cantilho, lesão de grau 2 na coxa direita. A lesão do Maicon leva em torno de 15 dias para recuperar. A do Cantilho, de 30 a 40 dias, ou seja, os dois irão desfalcar o Majestoso do próximo domingo lá contra o São Paulo em pleno Morumbi. Aí o Fernando Lázaro vai ter que recorrer às opções disponíveis. O Paulinho até ontem não tinha sido inscrito ainda na competição, até porque o Fernando Lázaro quer mais cuidado nesse retorno dele. A última vez que ele entrou em campo foi em maio do ano passado, depois disso passou por cirurgia, estava em recuperação, então muito provavelmente o Paulinho, na verdade, não será opção. Aí tem o Fausto Vera, né, que teve a torção no tornozelo lá na estreia do Paulistão contra o RB Bragantino. Ele ainda é dúvida para o Majestoso. O departamento médico não sabe informar se estará disponível, se estará no banco ou como titular. A opção para o Fernando Lázaro, que é uma boa opção que ele vem utilizando, é o Rony. O Rony jogou as 4 partidas do Corinthians até aqui. É um homem de confiança do Fernando Lázaro. Até então, o Rony estaria numa lista de dispensa para essa temporada, né? Ele seria negociado ou talvez emprestado para algum clube, mas o Fernando Lázaro bancou que ele ficasse, gosta do estilo de jogo dele, não muito tecnicamente, mas taticamente ele obedece, tem explosão, pressiona no meio de campo, por isso o Fernando Lázaro gosta muito, ele pode ter chances de começar como titular no domingo contra o São Paulo. O Rony está muito feliz com este início de temporada, com todas as chances que ele teve até aqui, está preparado se precisar começar como titular e ficou muito feliz com a atuação dele contra o Guarani na Neoquímica Arena. Ele foi elogiado pelo Fernando Lázaro também, mas é isso. O Rony, que foi pouco utilizado na última temporada pelo Vitor Pereira, já que o português gostava mais de escalar o Ramiro ali no banco de reservas, ele está muito feliz. O Rony quer ajudar o Corinthians. Vamos ouvir o que ele falou. Clássico, né? O torcedor, assim como o torcedor, a gente também pensa que é uma decisão, né? A gente vai trabalhar, vai melhorar o que tem que melhorar para chegar firme no Clássico, porque a gente precisa ganhar, a gente quer ganhar, independente de qual for o adversário. É isso, né? Então o Rony está preparado se precisar começar como titular no domingo. Ele que vem ganhando a confiança do Fernando Lázaro. Então, se for confirmado que o Fausto Vera não entrará em campo ou estará no banco de reservas, ele pode escalar ali o Fernando Lázaro para o meio de campo. O Rony, Duqueiroz, Renato Augusto e o Juliano ou o Adson, a depender do esquema tático que ele for utilizar contra o São Paulo. Lembrando que são 2 grandes desafios para o Corinthians no domingo. O primeiro deles, ganhar fora de casa. Na última temporada isso foi muito difícil, o Corinthians brilhava na Neoquímica Arena, mas não vencia fora de casa. Nessa temporada ainda não venceu jogando fora. E o segundo desafio, há 11 partidas no Morumbi contra o São Paulo, o Corinthians não vence. Ou empata ou perde. 2 grandes desafios com desfalques, mais um jogador de confiança aí que o Fernando Lázaro aposta e muito, Gláucia. Boa, Lili, obrigada pelas informações, boa sequência de trabalho aí para você. Que coisa, né, gente? Começo de temporada aí no Corinthians já com os problemas de lesão. O Maicon, né, que teve o contrato aí renovado, acabou ficando e voltando de lesão também, foi muito comemorado, que ele estava se recuperando e, poxa, logo de cara, mais uma vez se lesiona. Enfim, problemas para o Fernando Lázaro, que também inicia seu trabalho e ainda busca o seu ideal. E um elenco, como a gente já sempre pontuou, que tem os seus desequilíbrios, os seus problemas e que agora tem mais. Ou seja, aquela que passou o Vitor Pereira na temporada passada começa a se repetir. É verdade, bem que foi um lembrado. Corinthians que foi sobrevivendo durante um bom tempo, em 2022, e agora começa... E tudo no mesmo setor, né? Isso chama atenção, né? Muito. É tudo ali, tudo jogadores que estão sempre jogando. Independente disso, é um jogo de extrema importância, principalmente para o Corinthians e para o Fernando. Ganhar um clássico desse tamanho, fora de casa... Mais do que, vamos dizer assim, claro que jogar bem é importante,
mas um resultado positivo te sustenta o seu trabalho, te dá mais fôlego para você atingir o que você quer com relação ao modelo de jogo, a desenvolvimento da equipe. Enfim, vai ser um jogo muito pegado, muito complicado para o Corinthians. O time de São Paulo é muito competitivo. E apesar de ter oscilado no Brasileiro na temporada passada, o São Paulo nos clássicos era porreta, vendia muito fácil os jogos, enfim. Esse é um jogo complicado para o Corinthians e com ausências aí importantes. Vamos ver se o Vera volta, quem que o Fernando vai utilizar. É o que a gente falou, ofensivamente o time tem mostrado evolução. Defensivamente precisa ser mais agressivo, precisa ter mais punch, pegar mais dentro do jogo. Na partida do meio de semana contra o Guarani, o Rony entrou muito bem, né? Talvez seja essa opção, mas aí o Fernando pensando, porque a gente viu o São Paulo no clássico contra o Palmeiras também, como o Rogério pensou bem também diante do seu adversário, né? Exatamente, isso é importante, a forma como o São Paulo se comporta nos clássicos. O Rony tem começado bem a temporada, assim, né, do que o torcedor já viu do Rony, e aí a Lili traz essa informação de que ele já não fazia mais parte dos planos, né, não sei se não faz, mas enfim, já era um nome que, em teoria, estava mais encostado ali no Corinthians, mas agora o time precisa dele e ele tem até correspondido quando ele entra. Uma dinâmica diferente, mas talvez contra um São Paulo, fora de casa, dar essa proteção defensiva é importante. Mas o Lázaro, ele assume o Corinthians já precisando dar respostas que na temporada passada o Vitor Pereira não conseguiu, que é justamente essa. Por quê? Fora da arena, o Corinthians não consegue desempenhar, não consegue resultados. Então, acho que é um jogo importante para ele entender até que ponto ele negocia a forma de jogar fora de casa, até que ponto ele realmente consegue se expor mais e ajustar ali a linha defensiva, principalmente pelos lados, que é um problema do Corinthians. Lili, e esse Corinthians? Olá, fã de esporte. Depois do susto no primeiro minuto de jogo, o Corinthians conseguiu virar para cima do Guarani com gols do Roger Guedes e também do Fábio Santos. Mas mesmo com a vitória, o jogo deixou um saldo negativo para Fernando Lázaro. É que Michael e Cantilho precisaram ser substituídos ao longo da partida por conta de dores. Agora eles devem passar por exames para saber de fato o que aconteceu e se Fernando Lázaro vai poder contar com eles para a próxima partida, o clássico contra o São Paulo no próximo domingo no Morumbi. Paulinho ainda não voltou a jogar. Fausto Vera, que teve uma lesão na primeira partida contra o RB Bragantino, pode voltar neste clássico. Não sabe ainda se titular ou no banco. Fato é que Fernando Lázaro deve preparar a equipe para este grande clássico. O Corinthians vem fazendo, desde a última temporada, uma boa campanha em casa, na Neoquímica Arena, com muitos torcedores. Mas quando joga fora, o resultado não vem. Será um grande desafio para o Corinthians e para o técnico Fernando Lázaro. Vamos lá, vamos falar desse Corinthians que, como visitante, tem um aproveitamento muito ruim. Esse é um aproveitamento ruim no geral e no Morumbi desde 2017, pior ainda quando foi a última vitória. O Corinthians tem 2 vitórias no período, 5 empates, 7 derrotas, 26% de aproveitamento. Curioso, porque por muito tempo, aliás, vou até perguntar se vocês acham que isso tem valor. Por muito tempo, o Corinthians teve o Morumbi quase como uma segunda casa. O Pacaembu jogava o Pacaembu, mas muito no Corinthians. Tanto que teve aquele racha, o André Santos falando não vamos jogar mais no Morumbi. Quanto à arena, o fato de ter realmente a arena, jogar tanto na arena, o Morumbi virou realmente uma casa de visita. Isso tem peso para vocês nessa queda? Porque não era assim o retrospecto do Corinthians nos anos 10, 2000 e... Não, anos 10 sim, mas 2000 e antes, no século passado. Eu acho que o olhar sobre o Morumbi mudou. O Morumbi, ele sempre foi o estádio do São Paulo, mas ele era um campo neutro nos clássicos, ele era um campo misto, porque era arquibancada dividida. De 2009 para frente, o Morumbi passou a ser o estádio do São Paulo, e o Pacaembu, o estádio do Corinthians nos clássicos, e o Palestra Itália, etc e tal, e depois a Arena Neoquímica Arena.
Então, de fato, o olhar sobre o estádio mudou. Agora, não acho que esse tabu aí de 2017 para cá que o São Paulo construiu contra o Corinthians dentro de casa tenha exatamente a ver com isso. Eu acho que tem mais a ver com a fase do Corinthians, porque, coincidentemente ou não, 2017 foi o último ano nacionalmente forte do Corinthians. A última temporada foi boa, mas em termos de conquistas foi 2017. Então, o São Paulo ele vem mais ou menos na mesma toada nos últimos anos. Quem mudou o seu patamar na prateleira da hierarquia do futebol nacional, em termos de competição, foi o Corinthians. E aí acho que isso atrapalhou bastante. E vai ser um jogo muito importante, menos pelo tabu. Acho que o tabu não entra em campo, mas vai ser um jogo muito importante para carimbos, se a gente falava do Vitor Pereira, carimbos de validação para o Fernando Lázaro em relação ao ambiente externo, não o ambiente interno, mas de fora para dentro. Porque a gente já sabe como a gente está observando, como o Fernando quer que o Corinthians se comporte nos jogos em casa. Isso está visível. Um time altamente propositivo, que tem a bola, a movimentação no ataque, figura do Watson na função de meio-campista, Guedes com Yuri próximo, isso está muito claro. Agora, vai ser a primeira vez que o time titular, eu imagino que ele vai com o time titular, que o time titular mesmo vai jogar fora de casa, nos outros 2 jogos não foi o time principal, contra um adversário do mesmo nível em termos competitivos, né? E um Corinthians que não vem bem, a gente viu, estatisticamente fora de casa. Então, vai ser um teste interessante para ver como o Corinthians do Fernando Lázaro, o Corinthians principal, se comporta fora de casa contra um time como o São Paulo, como que as virtudes que a gente viu do Corinthians contra o Água Santa e contra o Guarani se mostram contra um adversário como esse e como os defeitos que a gente viu nesses mesmos jogos vão surgir diante de um adversário melhor. Então, acho que para o Corinthians, o clássico ele é muito mais representativo do que para o São Paulo. O São Paulo do Rogério, a gente já sabe qual é. O Corinthians do Fernando Lázaro está começando a aparecer agora. Quero te ver sobre o jogo também, esse jogo de domingo. Eu fico um pouco preocupada sobre o São Paulo, na verdade, o resultado que isso pode causar dentro do Morumbi, porque na primeira exibição do São Paulo no ano, a torcida já imaginou que era uma extensão do ano passado, né? Então, assim, o Rogério, ele começa o ano já pressionado, porque a forma como o São Paulo terminou, e não foi nem que foi uma temporada ruim do São Paulo, porque para mim não foi, acho que o São Paulo ele conquistou coisas importantes até em cima do que era expectativa, mas o torcedor, ele acaba o ano muito magoado, frustrado. O jogo de Córdoba mudou tudo, né? Exatamente, acaba frustrado, magoado. O próprio Rogério traz esse sentimento, né? E a maneira como o time se comportou depois que perde a final da Sul-Americana também mostrou isso, porque realmente baixou muito o emocional, o equilíbrio, o ambiente, enfim. Então acho que pro Rogério é uma resposta, porque não é aquele mesmo grupo. Ele tá com muitas peças novas, ele já perdeu gente importante, ele já vai ter que quebrar a cabeça naquilo que ele imagina para enfrentar o Corinthians dentro de casa. E já o Corinthians é praticamente o mesmo time, só que com um novo treinador. Ele já entra na condição de se defender um pouco mais, porque ele perde o Maicon e provavelmente entra o Rony. Então o Rony, a gente falou isso aqui ontem, né? Ele já entra com uma pegada um pouquinho mais defensiva. Mas vai ser interessante porque é um São Paulo do Rogério buscando uma velocidade que o time não teve no ano passado e ele cobrou isso. E é um Corinthians do Lázaro nessa expectativa. Como que se